Olá, pessoal. Atrasamos um pouquinho, mas tudo bem. Esperando o pessoal entrar. Boa noite. Sejam bem-vindos. Que legal. Hoje o papo vai ser bem emocionante. O pessoal já vai chamando o pessoal que se perdeu, manda um aviãozinho aí. Um beijo, beijão Thalita, beijão Marcela. Olá, pessoal do Instituto Lactância. Oi, Ivana. Tudo bem? Pessoal de fora, sejam bem-vindos também. Legal. Oi, Janda. Tudo bom? Gostoso você aqui com a gente. É isso aí. Oi, Joyce. Legal. Vamos lá. Vamos colocar a Cláudia. Vamos ver se ela entra. Estamos esperando a Cláudia. Opa, Chega. virei. Ih, Olá! conseguiu. Ai, Conseguiu chegar no boa noite, plantão. pessoal. Gente, eu já peço. Oi, Débora, tudo bom? Já peço desculpa que eu tô de cabelo molhado, porque eu Relaxa. vim correndo do plantão e para a gente conversar, para essa conversa tão gostosa que vai ser hoje, né? Isso Ai, que mesmo. conversa boa. É tão bom estar Eu aqui, vou, tão bom né, conversar sentar com um você. pouquinho. É isso. Seja bem-vinda, Cláudia. Vou te Obrigada. apresentar para o pessoal, tá? A Cláudia, ela é fonoaudióloga, doutora em saúde da criança e do adolescente pela Universidade Federal do Paraná, tutora no método Canguru, né? Somos aí forte nesse método Canguru. Tutora na estratégia Amamenta e Alimenta Brasil, avaliadora do selo do Iniciativa Hospital Amigo da Criança, docente no curso de medicina da Universidade Estadual do Mato Grosso e idealizadora do Instituto Lactância, né? Que daí no finalzinho a gente vai ter aí um, como que eu diria aí, uma mensagem nova do Instituto Lactância para o pessoal, um segredo para ficarem até o final da live, né? É, Isso novidades, aí, novidades, né? isso. Muito E aí, gostoso como que ter você você tá? aqui. Oi? Obrigada, Débora. Como que você tá? Como foi seu agosto dourado? Hoje já estamos, né, na reta final do agosto. Como que foi seu E agosto dourado? foi muito gostoso, né? Foi prazeroso ensinar muita coisa e prazeroso aprender muita coisa, né? A gente teve bastante assunto da fonoaudiologia aí em destaque, Sim, mas a gente que vive na amamentação, a gente fala que a gente tem um ano dourado, né? Não se prende só ao exatamente. agosto, a gente tem esse plus ao agosto, mas para quem vivencia esse assunto, é rotina nossa o ano inteiro, né? Exatamente, né? Você tá me ouvindo bem? Tá dando para ouvir bem? Tá tranquilo? Tá bem, Eu não tá fiz bem. teste de áudio, não fiz teste de nada, né? Ai, que legal. Estou muito feliz de vir aqui para a gente conversar mais uma vez. Aquele dia você foi na lactância, né, no Instituto. Hoje eu estou aqui no seu IG para a gente falar dessas coisas maravilhosas que são esses bebês de UTI, né? Que a gente Isso, vive aí, né, dessa amamentação. isso. E daí chamar a atenção hoje para o nosso assunto, né? De quando esse bebê ele não consegue mamar, né? O que que essas mães, o que essa equipe, o que a gente pode estar fazendo nesse momento que é difícil. A gente que é mãe sabe que é angustiante quando o filho está com algum problema na parte de alimentação e tão pequenininho ali o bebê, a gente sabe o quanto é difícil para uma mãe vivenciar isso, né? Então, Sim. eu te convidei para a gente estar conversando um pouquinho desse momento difícil, das estratégias, de algumas coisas que a gente poderia estar fazendo com elas, né? Isso, então tá. O que eu acho que a gente poderia começar a nossa conversa, Débora, falando que quando, né, colocou
a frase, né? Meu bebê não mama, né? Aquela questão assim, a dificuldade no amamentar, né? Primeira coisa que eu acho que veio até na cabeça das pessoas mas será que elas estão falando de bebê prematuro ou é de bebê a termo, né? Porque a gente não tem como dissociar essa questão, porque, na verdade, não é dissociar, não tem como a gente integrar essas duas populações em uma estratégia só, né? É o que a gente conversa muito, né? Uhum. Que bebê a termo, ele tem um padrão diferente, uma rotina diferente, um desenvolvimento diferente de um bebê prematuro, né? De um bebê de um UTI, né? E a gente tem que começar, eu acho que essa conversa primeiro por aqui. Então, como que a gente, para refletir, a gente tem uma mãe que vai nascer que um bebê nasceu a termo, ele tem a possibilidade de fazer seu contato pele a pele na primeira hora, ele tem a possibilidade de mamar na sua mãe, ele fica em alojamento conjunto, né? Ele já tem as suas estruturas orofaciais desenvolvidas e aptas, prontas para sugar, para ter força, ritmo de sucção. E aí nós temos aí toda a dinâmica da amamentação, e mesmo assim a gente já sabe que existem muitos problemas, né? Muitas dificuldades, na verdade, existem muitas dificuldades, porque a amamentação, ela não é um instinto, não é instintivo, é um aprendizado, né? Todo mundo sabe que vai muito além da pega, né? Tem muitas questões envolvidas. E aí, do outro lado da balança, nós temos um bebê que veio antes da hora, né? Não, na maioria das vezes não tem essa oportunidade de fazer o contato pele a pele com a sua mãe, ele não tem estruturas maduras suficientes, né? Para poder ir para o peito, mamar na sua mãe, realizar esse estímulo de sucção, não tem oportunidade de ficar em alojamento conjunto, então tem o estresse, né? E a angústia materna, tem ele mesmo que tem que se desenvolver fora do ambiente intraútero, que já não é fácil para ele, né? Então, nós temos duas populações, e que a gente pode encontrar dificuldades de sucção, dificuldades da amamentação nas duas populações, né? Exatamente. Claro que a gente sabe que a população do bebê de UTI, as taxas de aleitamento são menores, né? A continuidade do aleitamento em meses é menor do que no bebê a termo. As dificuldades, é um desafio, né? Estabelecer o aleitamento do bebê de UTI é um desafio. E às vezes claro que a gente tem o objetivo desse bebê mamar exclusivamente no peito. Esse é o nosso objetivo, né, principal, é a nossa meta, né? Mas em que algumas situações a gente sabe que essa criança pode ser que ela não fique em aleitamento materno exclusivo, né? E aí até que a gente sempre fala, né, que cada gota importa, cada gota é importante, né? Porque o mamar, além do nutrir, tem o acalanto, tem, né, o aconchego, tem a questão de vinculação com a sua mãe, né? Então tem outras variáveis, né, outras particularidades, né? E a gente veio hoje aqui para a gente falar desse bebê de UTI, dessas dificuldades, né, Débora? E você falando, né, que nem tem essas outras questões além da alimentação própria dele. Uma coisa muito bonita que eu escutei essa semana, nesse Agosto Dourado, foi uma psicóloga falando de que o desenvolvimento dos 5 sentidos, né, e principalmente para esses bebês também, do tato, do paladar, do olfato, da audição, gustação, o quanto é importante para o desenvolvimento neuropsicomotor, né, futuramente. Então, é uma coisa que transcende bastante. Exatamente. Né? São crianças, né, Débora, que em muitas situações vão ter experiências negativas. Por exemplo, uma intubação orotraqueal, né? Permanência de sonda, situações que lá na frente também pode interferir. Você já deve ter visto crianças. Eu tive no hospital semana passada, não foi muito longe não, uma criança que era egresso de UTI neonatal, nasceu prematuro, ficou na UTI neonatal um tempão, e agora ele precisou fazer um procedimento por causa da hidrocefalia, e ele internou na UTI pediátrica. Teve que ir novamente, né, em ventilação mecânica, em virtude da cirurgia, e ele estava com recusa alimentar,
né? Então, assim, tava com essa questão de recurso. Então, é outra coisa que também a gente começa a observar nessas crianças que experiências negativas, vamos falar negativas intensas, né? A ventilação mecânica, a sonda, a manipulação excessiva, também pode estar interferindo lá na frente, né? Nesse seu desenvolvimento. Né? Então, é muito importante essa proteção neurocomportamental, né? A gente, dentro da UTI, a gente preservar o máximo que a gente conseguir os sentidos, né? Preservar esse desenvolvimento dele, esse período de sono que ele precisa ter, né? De descanso, manutenção dos seus subsistemas. Então, a gente tem que ter essa consciência de proteção mesmo neurocomportamental. Então, olha só, para o pessoal até ter essa noção de que a gente vai falar de amamentação e a gente ainda nem chegou nela propriamente dita, né? A gente está falando de amamentação de um bebê de UTI e a gente vem falando das diferenças de separação dessa mãe. Então, essa mãe que vai chegar e tem que ser trabalhada, né, estimulada a ordenha, né, e abraçada e orientada, inserida no sistema, né, na rotina dessa criança. E aí a gente vem falando da proteção neurocomportamental do neném. Enquanto isso, as fonos, né, realizam o lindo trabalho de intervenção nesse bebê, né? De o que é necessário fazer com esse bebê para uma amamentação de sucesso, para o estabelecimento de uma mamada efetiva, né? Porque eu falo assim, não dá para a gente chegar numa boca, num corpo que não está organizado, né? Então a gente começa a falar até todo esse desenvolvimento para ter esse entendimento da organização do corpo desse bebê. Porque se ele não estiver organizado, eu não consigo sucesso na boca dele. Então, primeiro precisa dessa organização para a gente conseguir o sucesso na boquinha do bebê. Exato. Então, olha só, o bebê de UTI, a gente tem várias linhas, né, de atenção com essa criança. E aí a gente chega na parte da amamentação, né? Essa criança foi estimulada. E eu acho que é daí que vai a nossa pergunta, como que é, Débora, como você organizou para a gente conversar agora da propriamente dita mamada. Então, porque assim, o que tem dessa disfunção mioral do bebê, né? Porque ele passa por esses estímulos invasivos, muitas vezes, né, por intubação, ou uma sonda que precisa ficar, muda todo o sistema motor oral dele, porque ele vai entrar num mecanismo até mesmo de defesa. E eu falo assim, né, muitas vezes como... lembrando, né, eu falo assim, é tão diferente o prematuro do bebê a termo, que a gente tem até um capítulo separado no livro, no nosso livro, né, onde a gente escreveu aí junto com outros profissionais a respeito do prematuro e suas diferenças do bebê a termo. Então, o quão relevante é o assunto, né, e essa disfunção mioral, eu vejo muitas vezes, Cláudia, até, por exemplo, o bebê não teve muita intercorrência na parte respiratória, né? De repente, na parte gástrica, uma simples sonda oral faz ele desenvolver um pouco mais o reflexo de mordida, acentuar a tensão de masseter e posteriorizar essa língua. E aí vem esse pacote completo, difícil na amamentação para a gente trabalhar. Exatamente. Então, assim, ele, diante desses estímulos intensos, né, mais necessários para a sua sobrevivência, ele pode vir a desenvolver, né, essa alteração, né, miofuncional. E aí o fonoaudiólogo na unidade tem essa propriedade, né, essa habilidade de avaliar, intervir, fazer esse raciocínio clínico do que é necessário, né? A gente estava até discutindo, né, conversando ontem sobre a questão do aleitamento. Claro, você também, a gente conhece as estratégias de intervenção, de transição, né? Mas a gente também, qual que é a nossa primeira escolha?
sempre vai ser o peito da mãe, né? Sim. Isso é o funcional, a gente opta pelo que é funcional para esse bebê, o que é primordial para ele. Então, assim, sempre, 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 nossa primeira opção é o peito da mãe, né? É esse bebê ir para o peito. Exato. Mas aí a gente pensa em uma unidade onde a mãe fica o tempo todo, né? Aí quando a gente fala isso, vem todas as realidades na cabeça da gente, né? Aquela mãe que não está na cidade, de repente a UTI é numa cidade de referência, a mãe ainda não chegou, né? Em tempos de pandemia, de repente essa mãe não está lá por suspeita de Covid, então, assim, não vai poder estar fazendo esse trabalho no peito. Então, aí vem todas as realidades que a gente tem, né, Débora? E eu acho muito importante a gente falar que a amamentação, e a gente defende que esse bebê vá primeiro para o peito, mas quando não há essa possibilidade dele ir logo prontamente ao peito, existem estratégias, né? Na verdade, eu gosto de chamar que são estratégias de transição, né? São técnicas de transição. Eu não vejo como copinho, sonda-dedo, algumas unidades usam a seringa, né, sonda-peito, como técnica de alimentação. O bebê vai ficar para sempre fazendo isso. Eu acho que qualquer estratégia que fuja, que seja diferente do peito da mãe, ela tem que ser uma técnica de transição. Ela tem que ter dia para entrar e dia para sair, né? Sim. Eu tenho essa convicção. Tanto que a gente coloca no livro como um método temporário, né? Eu falei assim, exatamente. Deixa eu ler aqui que a gente colocou, né, há um tempinho atrás. É um método temporário, né? Não quer dizer que ele vai ficar com o método. É algo para estar fazendo essa transição, né? Exatamente. Só que, assim, a gente sabe que a gente almeja inicialmente esse treino na mama, né? O treino na mama, que é o que a gente quer. Mas alguns bebês também, Cláudia, não conseguem esse treino na mama. Ele tá ali, ele fica naquela mama, por exemplo, na sua dificuldade inicial, no pega-solta, pega-solta, pega-solta. E eu não, assim, eu particularmente treino antes isso com ele, tento desenvolver isso com ele, mas na mesma sessão eu dou para ele a oportunidade de também treinar sucção, respiração, deglutição, esse treino de coordenação com a outra técnica de transição, né? Se ele ficou ali, ele cansou, ele não conseguiu mamar efetivamente no peito da mãe. Eu tenho que entrar, talvez, na mesma sessão com técnicas alternativas. Mas aí, olha só que interessante que você está falando, porque você é fono, né? E aí o fonoaudiólogo, ele tem habilidades, estudou toda a sua formação, né? Essa questão de motricidade orofacial, né? As funções, né? De sucção, deglutição, respiração, mastigação, fala, que dão propriedade para ele fazer esse raciocínio clínico, né? Então, assim, eu acho que é muito importante a gente falar, eu acredito que tem fonoaudiólogos que trabalham em UTI neonatal aqui, né, na live, e eu acho interessante a gente chamar para a gente mesmo, né, essa responsabilidade de analisar, ver para aquela criança o melhor método, né? De repente, o que é melhor para um não é para outro, né? E diante disso, traçar um plano terapêutico, né? Um tempo de transição. Então, eu acho que isso é muito importante. E eu acho, outra coisa que é legal a gente falar, Débora, quando nós temos um problema dessa questão de amamentação, quando vai para pega, nós temos que responder algumas perguntas. Eu até elenquei elas aqui, porque eu estava rápido lá, falei, pode ser que eu esqueça alguma. Então, assim, primeiro, né, onde está essa dificuldade? Essa dificuldade está na mãe, essa dificuldade está no bebê. Geralmente, o bebê de UTI, a gente vai encontrar nos dois, né, uma dificuldade. Mãe que está muito tempo separada, tem todas as suas questões emocionais, fisiológicas, e o bebê também. Então, a gente vai, provavelmente, bebê de UTI, a gente sempre tem que trabalhar mãe e bebê, né? E depois disso, necessita do complemento, não está conseguindo, né, efetivamente mamar no peito, beleza, não está conseguindo, aí o que a gente faz? A gente vai e estabelece, né? É uma técnica de transição, né? Ter essa consciência de que não é uma técnica de alimentação, é uma técnica de transição.
e que nós temos um objetivo lá na frente de estabelecer essa movimentação, né? E aí, como nós falamos, sonda-peito é sempre a nossa opção, mas não podendo ser a sonda-peito ou em horários que a mãe não está ali, o que o fonoaudiólogo pode estar também estimulando, né? Temos aí finger feeding, tem a questão do copo. Eu não sei se essa live a gente vai conseguir entrar nessas nuances e nessas essas diferenciações, né, de todos eles, porque eu acho que é interessante a gente falar o que a gente usa, como é a nossa rotina, né? E de repente a gente pode marcar até uma outra live só para técnicas de transição aí, ó, eu já pedindo mais uma live para Débora. Vamos, vamos lá. Uhum. Verdade. Então, no nosso serviço, né, até tem algumas fonoaudiólogos que trabalham comigo dentro da UTI neonatal, que estão na live, e a gente usa todas as técnicas, tanto o copo, quanto o sonda-dedo, quanto o sonda-peito, né? Sempre assim, o nosso treino inicial, Cláudia, é sempre assim, a gente tenta sempre, sem nada, para o treino dessa motricidade, a gente realiza os exercícios e depois tenta o peito, mantendo um pouco de exercício no funcional, mas quando ele não consegue, a gente vai com algumas alternativas, né? E aí a gente depende um pouquinho do que o bebê está apresentando para a gente fazer a técnica. Então, assim, a nossa equipe ali não tem uma técnica, não, nós só usamos copo, né? Nós só usamos sonda-peito. A gente tenta raciocinar em cima do que o bebê está tendo, do que ele está apresentando. E que eu concordo com vocês, porque eu acho que cada caso é um caso, cada bebê é um caso, cada idade gestacional, a gente vai, aí eu vou dar o exemplo, por exemplo, da minha dissertação, da minha tese de doutorado. Eu avaliei o bebê em 2 grupos, um grupo, eu não queria denigrir copo, não queria exaltar sonda-dedo, não, eu queria ver a efetividade das 2 técnicas de transição. E eu queria idades diferentes. Então, a gente teve um grupo com copo, um grupo com sonda-dedo, né, com finger feeding. E aí, dentro ainda desses grupos, nós dividimos quanto à idade gestacional. Porque era o que a gente acreditava, que dependendo da idade gestacional desse bebê, uma técnica pode impactar tanto positivamente quanto negativamente, né? E aí, o que a gente conseguiu estatisticamente comprovar? Que o bebê abaixo de 34 semanas, naquela fase em que ele está de treino, né, de aprendizado, de se organizar, ele foi muito mais favorecido pela técnica sonda-dedo, né? E aí, nos grupos maiores, os prematuros tardios, não houve uma diferença significativa. Então, olha que legal. Então, o que a gente consegue mostrar com isso? Que você, de repente, um bebê menor, diante de evidências científicas, a gente consegue ver que, de repente, uma técnica onde ele trabalha a sua sucção vai favorecer mais esse bebê, né? E a gente não quer que ele fique em sonda-dedo o tempo inteiro. Tem questão de confusão de fluxo, né? Aspiração, é um fluxo ali contínuo, pode, né? A gente não quer. É uma técnica de transição. Então, isso você pode perceber que eu bato o tempo inteiro na tecla disso, porque eu acredito que essas técnicas de transição, elas vieram como instrumentos, né, para a gente poder trabalhar essas crianças, né, são tecnologias em saúde, eu vejo como tecnologias em saúde, elas vêm como instrumentos para a gente poder trabalhar essa criança. Então, e olha aí que legal, então com menores, de repente a gente trabalhando uma questão mais da sucção, seja mais efetivo, menor escape de leite, né, melhor organização, questão do copo, a gente sabe que o copo tem essa questão de que, ontem eu escutei uma coisa da doutora Cláudia Xavier no encontro, que eu achei fantástico que ela disse, né, que o bebê, ele não tem desenvolvimento para tomar num copo, né, desculpe quem gosta de copo, quem a realidade, né, isso é legal, são os pontos de vista, de repente, eu tenho a sonda-peito como um guia, e aí também sonda-dedo, né, mas eu achei interessante ela ter falado isso ontem, porque é uma coisa que corrobora, que reforça o que eu também acho,
né? Da questão de desenvolvimento mesmo do bebê. Tem bebê que não se beneficia com a dieta no copo, né? Uhum. Por isso que eu falo assim, que tem que olhar para aquele bebê como único, né? Exato, Olhar como único. exatamente. Até a sonda Porque dedo, pode falar, depois eu falo dela. Não, porque eu acho assim que o que a gente tem que tomar muito cuidado, eu falo no uso de algumas técnicas, é quando a gente tem uma hiperfunção de bucinador, né? Então, se tem esse bucinador hiperfuncionante, aí, por outro lado, o copo ele é interessante porque ele vai o quê? Sim, Estimular a diminuir essa sim, hiperfunção, né? Então, eu falo exato. assim, Mas vamos olha, entender um pouquinho de que músculo que eu estou exato. precisando. Exato, né? Porque daí a gente sabe disso, a gente sabe que com o copo vai trabalhar melhor os músculos da amamentação, né? Uhum. Porém, num bebê menor, de repente fala, não, não vou trabalhar nele no copo porque tem muito escape oral. A técnica de transição eu vou usar por um tempo menor, vou fazer sonda dedo. Então, acho que o raciocínio clínico é a base de tudo, né? O Exatamente. teu raciocínio, o teu planejamento terapêutico é a base de tudo, a tua avaliação, né? É essa Uhum. base. Acho que é avaliação, raciocínio clínico, plano terapêutico para bebê e individualizado. Cada bebê vai ser de um jeito, né? É, E até a técnica do sonda dedo, Débora, por exemplo, o que a gente vê? Às vezes a técnica sonda dedo, o que eu tenho visto, assim, é uma técnica de transição e que às vezes ela é usada como alimentação, né? Alimentação no bebê a termo. Então, assim, a mãe vai embora com a criança do bebê a termo, que poderia estar ali estimulando no peito, ou por alguma questão, vai diminuir o fluxo, ou o bebê está com alguma. Aí não opta pela sonda tá cortando. peito, né? Ela não Uhum. opta pela sonda peito, aí algumas pessoas já orientam a técnica da sonda dedo, por exemplo, ou alguma outra técnica. Eu acho que só essas questões de indicação de técnica tem que ser muito criteriosa, né? Não pode existir Sim, essa forma indiscriminada. Então, peito, com sim. certeza, é a primeira opção, a primeira alternativa para todo mundo, né? É, Outra questão que eu acho muito importante falar, que do finger feeding, por exemplo, como técnica de alimentação, pode dar confusão de fluxo, né? Uhum. Pode posteriorizar essa língua da criança, né? A questão muscular pode ser trabalhada não de uma forma fisiológica, né? Se ficar por muito tempo. Então, eu acho que a gente tem que ter esse discernimento mesmo, né? A Uhum. sabedoria de quando colocar, quando retirar, dependendo se não é um profissional que se atente para isso. Eu já cheguei a ver vídeo de técnica de sonda dedo, né? Porque quando eu já vejo que está fazendo um figure feed, eu já paro para olhar, porque eu adoro ver a técnica que a pessoa está utilizando. Às vezes ela coloca a sondinha aqui no meio da polpa, ou então em cima da unha, e aí essa sondinha que está ali pode acontecer duas coisas. Uma, na própria movimento de sucção, travar a sondinha e o fluxo diminuir para ir para dentro, né? Ou machucar a cavidade oral do neném. Pode Sim. machucar a cavidade oral do neném. Então, assim, Uhum. poxa, essa sonda é colocada na lateral, né? Tem que ter essa metodologia de como utilizar essa sondinha, né? Tá na lateral, tá na comissura da boquinha do neném. Então, assim, eu presto atenção, porque eu acho que a gente, né, enquanto fonoaudiólogos, e temos essa consciência, a gente consegue ter essa consciência na nossa avaliação ali, a gente toma esses cuidados, né? E eu acho que a gente tem que passar também essas informações para as pessoas que estão realizando também, né? O uso dessas técnicas de transição, né? Achei legal o que a Keila falou aqui, olha só. Ela disse que tudo de apetrecho tem data e hora para sair, né? Exatamente, né? A gente tem que ter essa consciência. São técnicas de Uhum. transição, né? É. E eu falo assim, a parte do raciocínio clínico ali é tão importante, né, Cláudia? Que você falou, assim, por exemplo, que a técnica sonda dedo ela é muito usada quando a gente usa com esses prematuros e os menores ainda, que é o que a gente vê uma necessidade maior. Eu vejo muita necessidade até mais para canulamento de língua, que eu acho que ajuda. O movimento ajuda no canulamento de língua. Mas eu tive também um bebê a termo, que eu precisei fazer a técnica porque, assim, desidratou.
E com um Olha copinho aí. não conseguia, a mãe não conseguia amamentar, a gente ficou assim um tempão para tentar colocar ele ao peito, não conseguia. E o que a gente ia fazer? Internar o bebê, né? A pediatra falou, se não conseguir, a gente vai ter que internar, passar uma sonda. Então, não, vamos tentar fazer a técnica da Uma sonda dele. técnica de transição, né? Uma técnica de Técnica transição de para manter transição. a homeostase da criança e depois voltar os estímulos da sucção, né? Que é Esperar o que seu a gente quer, a gente desenvolvimento, quer estímulo da chegar na mama. amamentação. Com Isso. certeza. E aí, o que é interessante a gente falar? Que daí o seu olhar, a sua visão, a gente sabe quando a gente tem que. Eu vi aqui, a Cíntia até falou aí que algumas mães têm dificuldade em receio ofertar no copinho. Concordo, Cíntia. E é isso até que eu vou falar. Que a gente sabe, aquela mãe que a gente vira e fala assim: essa mãe, ela tem essa habilidade de ofertar no copinho. Mãe, olha só, seu bebê é a termo, né? Consegue realizar os movimentos. Vamos tentar no copinho? Vamos. Colher dosadora? Vamos. E tem aquela mãe em que a gente sabe que a destreza, o receio, o medo, né? Não vai deixar ela ofertar esse mamar para o nenê. Como a Cíntia mesmo diz, vai ter escape, vai desprezar. Bebê, né, que não vai ingerir o volume adequado para ele. Então, a gente vai ter que avaliar tudo. Volta à questão, bebê e mãe, né? Que até na questão de Sim. complementação desse leite, a gente também tem que pensar nessa mãe. Não só nas características do bebê, mas como essa mãe vai ofertar esse leite. Né? Uhum. E eu E acho depois esse bebê interessante porque seu, ele conseguiu? Ele ficou muito conseguiu. tempo? Ai, que Conseguiu. A gente legal. até fez um videozinho, tá? E eu coloquei lá no meu canal do YouTube, porque essa mãe, ela amamentou essa criança até perto de 3 anos, assim, Ai, grande, que né? E ela ótimo. coloca a foto da neném dela, neném não, já uma criança grande, né? Então foi muito legal. E fazendo um gancho que você comentou, né? Que a Cíntia colocou o difícil, às vezes, da mãe no copo, a Cíntia é uma fono muito amiga minha, e ela teve gêmeos em UTI, né? E Olha ela falou assim, só. eu quanto mãe, e trabalhava em UTI neonatal, ela falou assim, eu quanto mãe em UTI neonatal, é muito diferente, né? Ela falou assim, o nosso medo com o copo, às vezes, com engasgo, com escape, é muito real do que elas passam, e a gente vivendo isso que a gente vê. Exatamente. Então, essa questão de ver o outro lado, ver a habilidade da mãe, tem mãe que dá no copo muito tranquilo, porque o bebê é tranquilo para o copo também, né? Então os dois Exatamente. casam, aquelas línguas que vêm assim maravilhosamente dentro do copo e tomam, né? Então é Exatamente, diferente de Débora. alguns bebês do que você ficar jogando dentro da boca e ele fica ou engulo ou engasgo. É diferente, né? Exatamente, né? E a gente tem que, eu acho que a base, o que é primordial é isso, é uma avaliação bem feita, é uma identificação do problema, né? Onde está essa dificuldade, estabelecer, ter esse raciocínio clínico do que é preciso ser feito, estabelecer uma conduta terapêutica, né, adequada, consciente, com sabedoria, discernimento, e se houver necessidade uma técnica de transição, que a gente tenha essa consciência de que ela é temporária, né? Que o nosso maior objetivo é o estabelecimento da amamentação, né? E sabemos que no bebê prematuro, como falamos no começo dessa live, muitos vão manter, é real a possibilidade de um bebê de UTI ficar em aleitamento materno exclusivo, ele é real, né? Com técnica, com acompanhamento, com segmento pós-alta, isso pode acontecer. Ainda não acontece como gostaríamos, como as taxas, com taxas mais altas, sim, mas eu acho que estamos no caminho certo, né? Uma intervenção agora, antes, durante, para a gente conseguir ter um sucesso no pós, né? Isso. E assim, lembrando que sempre que a gente tenta entrar com essas técnicas de temporárias, né, que elas sejam feitas com o leite da própria mãe, se possível, né? Se Se possível. possível, Quando não usar tem o banco leite de da nossa leite também, né? Se não tiver um leite humano, né, num banco de leite, né? Mas sempre Isso. que possível, com certeza, leite da mãe. Porque eu falo para elas, eu falo assim, nossa, se tá lá que teu bebê tem que ser complementado com 20 ml, e você conseguir 5 do seu primeiro, né? Porque depois se
ele não aceitar acontecer qualquer problema que seja com outro leite. O seu, pelo menos, passou. Então, eu falo o quão importante Cada seria, gota né? importa. Cada Isso, gota nessas importa. técnicas, o uso da gotinha do leite da mãe, né? Exatamente, né? Ai, mas é muito legal, né? Deixa eu ver se tem alguma pergunta, será? Ó, bom senso, conhecimento, raciocínio sempre. Olha que legal a Alessandra falou, cada caso é um universo, com certeza, né? Cada mãe e bebê, cada família, esse bebê é um mundo, né, gente? É um universo. E a gente precisa mesmo adentrar para conhecer, tem que ter empatia, tem que ter compaixão. A gente não consegue somente com técnicas e operacionalidade realizar uma coisa. Voltou? Não tô Oi? Tá cortando Voltou? um pouquinho a internet sua. A internet não é muito boa Voltou? aqui. Voltou? Aí. Eu tô te vendo. Voltou? Ah, então tá bom. Voltou. Então, assim, que a gente tem que ter esse olhar, né, para esse universo, para essa família, que não é somente técnicas e operacionalidade de um processo, né, tem todas as particularidades inerentes dessa família, desse ambiente de UTI. Então, é um desafio. Acho que é isso que, não sei se é com você, mas é isso que me faz ser tão apaixonada por amamentação de bebê de UTI, porque envolve tantas particularidades, o processo ele é tão diferenciado e eu vejo que ali o nosso trabalho ele pode ser tão desenvolvido, a gente pode ter tantos ganhos, né, que eu acho que é isso que mais me move, mais me impulsiona dentro do aleitamento materno com bebê de UTI, sabe, porque é um universo muito vasto de conhecimento, de trabalho, de treino, de compaixão, né, de empatia. Eu gosto muito desse ambiente, né, com certeza. E aí que vem o Mama Pequenino, né, daqui a um tempo. É isso aí. Ai, verdade. Só colocando mais uma coisa entre as técnicas que a gente tinha despertado aqui para comentar, que assim, no meu serviço eu não uso nem a chupeta e nem a mamadeira, porque aqui eu percebo também que a parte de motricidade oral me atrapalha, né? Me atrapalha principalmente orbicular, bucinador, abertura de boca, eu percebo que me atrapalha. Então, assim, os 2 hospitais que eu trabalho em UTI neonatal, a gente não utiliza, né? Respeito a outra linha de tratamento, de raciocínio, mas dentro do meu raciocínio, do que eu construí, assim, junto, eu não sei se é porque eu trabalhei 10 anos dentro de um hospital universitário, que é a Iniciativa Hospital Amigo da Criança, IAC, então né? A gente que trabalha em hospital IAC, a gente tem que fazer busca de outras estratégias, né? Com certeza. Isso. Com certeza. E o que você usa? Eu lembro de uma conversa nossa há muito tempo atrás, quando a gente acho que ainda estava construindo o livro, assim, que era um questionamento meu quanto a estímulo de sucção do bebê. E aí eu acho que eu lembro que foi você que virou para mim e falou assim: não, mas olha só, não precisa na chupeta, né? Faz um charutinho, tem a contenção, tem os outros estímulos, né? Para proteção neurocomportamental, que a gente vai conseguir deixar essa criança mais tranquila, né? Controle de luminosidade, de ruído, rede, né? Tanto que o projeto do Vovó Gigi, que eu lancei na segunda, as ações do projeto, então, pessoal, olha que legal. Segunda-feira eu apresentei o projeto social do Instituto Lactância, que é um projeto chamado Vovó Gigi, né? Que é uma homenagem à minha mãe, que se chamava Regina. E a gente pensou nesse projeto como uma avó que acolhe essa criança, essa mãe, protegendo, né, uma proteção mesmo do seu desenvolvimento, incentivando o aleitamento materno, tanto que as ações do projeto são ações, assim, já com base nas estratégias que são desenvolvidas, né, pelo Ministério da Saúde, mas são estratégias de confecção de redinha, confecção de faixa para estímulo de canguru, rodas de conversa, datas comemorativas, né, Novembro Roxo, Agosto Dourado, a gente está
incentivando, formação junto a esses profissionais para sensibilização. Então, as ações do projeto visa esse estímulo, né, para que a unidade proteja esse desenvolvimento neurocomportamental do nenê, incentive o aleitamento materno, porque eu acredito muito nisso, que a gente tem que preservar esses subsistemas para essa criança conseguir se desenvolver, né? Não, e eu acho incrível, porque quando você fala nesse projeto, você não fala só do bebê. E é isso que eu acredito mesmo, né? Porque toda vez, eu tenho assim uma prática, isso é uma coisa minha, toda vez que eu vou trabalhar ali com o bebê e a mãe junto, eu tenho muito de perguntar para ela, e como você está? Né? Como você está se sentindo? Tanto na parte física, entra assim, tanto física quanto emocional. Como você está? Porque eu não tenho direito de mexer no filho dela sem ela me abrir do tipo, estou tudo bem, vem aqui. É a casa dela, aquele cantinho, aquele leito onde ela está. Né? Então, eu estou entrando na casa dela. Então, oi, como que está? E quando você fala desse projeto, eu acho ele muito lindo, que é isso, ele abrange essa casa desse paciente, né? Ele não é só o paciente. Então, não, ele envolve, né? Isso envolve. É fundamental, porque quando a gente trabalha com amamentação, a gente... eu não entendo um profissional que trabalha com amamentação e fala, eu não gosto de mãe, não gosto de vó. Quem trabalha com amamentação tem que gostar da mãe, da avó, claro, de do pai, tudo, da família, de todo mundo. porque a amamentação é família, né? A amamentação não é um bebê. É rede de apoio, né? Com certeza. Né? Mas é muito legal, né? E você falou isso da chupeta, e as unidades que não entra chupeta e mamadeira, a gente tem uma coisinha que brota, né? Dentro das incubadoras ou nos bercinhos. Você já ouviu falar? Aquele bichinho que brota dentro da unidade? A chupeta de luva, ela nasce do dia para a noite dentro das incubadoras, né? Então, assim, que tem a mesma função da chupeta, né, gente? Então, assim, coloca o dedo de luva ali e uma questão de risco de sufocamento, né? Então, assim, eu não sou adepta, do dedo de luva também, né, daquela chupeta de luva, a gente tem que tomar cuidado, mas são bichinhos que brotam, tá? Cuidado com esses bichinhos, tem que detetizar. Eles brotam nas incubadoras e nos bercinhos. Eu acho que ele é até mais perigoso do que a própria chupeta, eu falo, né? Concordo. Porque ele é completamente inadequado, feito com uma luva que tem pó, ele não tem barreira, a criança pode se asfixiar, né? E normalmente é feito mais longo do que até uma chupeta. Tem N coisas. Eu falo assim que eu acho que o dedo de luva é muito complicado. Essa semana a gente teve... semana passada a gente teve uma criança com uma intercorrência gástrica, teve que ficar vários dias de jejum. Daí a pediatra falou para mim, Débora, e agora? Eu falei assim, agora então a gente vai ter que abrir uma exceção, tipo, deixar essa chupeta nesse período de jejum aí, e daí melhorando esse jejum, voltando a se alimentar, a gente pega e tira e começa a se preocupar. Exato. Aí a mãe veio, primeiro e segundo dia, muito difícil, movimento de amassamento da chupeta, mas depois que a gente tirou, depois de 2 dias, já começamos a trabalhar e voltou à função bem. Com intervenção fonoaudiológica, com raciocínio clínico, com estabelecimento de plano terapêutico, né? Então, assim, isso aí. É isso. Fono é fono. Não, é porque eu gosto demais do que a gente faz. Né? Dentro da UTI, esse trabalho. Então, eu fico muito feliz, assim.
com isso. Mas é perigoso, eu acho bem perigoso. A criança põe um padrão de defesa, né, Débora? Ela joga a língua lá para trás e aí ela muda totalmente o padrão dela, de sucção, ela tem que se defender, né? Senão aquele negócio pode ir para dentro, o que ela faz? Ela joga essa linguinha lá para trás, né? Isso também pode acontecer com finger feeding, tá? A pessoa que não tem a destreza, o raciocínio de até onde pode ir, o tamanho da boquinha do nenê, se enfiar muito o dedo lá dentro, também vai posteriorizar essa língua, também muda o padrão, e a gente perde todo esse trabalho, e aí o que é para ser fácil no peito, essa criança vai ter trancamento, amassamento, ela vai ter língua posteriorizada, aí a gente tem que começar tudo de novo. Você falando isso, eu lembro que eu sempre comento, né, com as fonoaudiólogas que trabalham comigo, eu falo assim, olha para o bico do seio dessa mãe, que no momento que ela não estiver, o seu dedo tem que estar muito próximo do que ele é. Do tamanho, porque se ele for exato. Muito bem longo, então um pouquinho mais. Muito curto, eu vou bem menos. Então, exato. Tudo influencia. Né? Exato. Você sabe que para fazer, assim, quando vai fazer o doutorado, a metodologia ela tem que ser muito escrita, muito detalhada, né? E aí eu lembro que a gente colocou como metodologia primeira falange. Então, assim, era sempre a primeira falange do dedo, né? Então, assim, claro, tinha bebê um pouquinho maior, que hora de puxar até poderia ir um pouco mais, mas eu lembro que a gente tinha essa organização de primeira falange do dedo mínimo, lateralizado, assim, então era tudo muito, assim, sistematizado, né? Mas é importante a gente não deixar esse dedo ir lá para dentro, né? Ai, acho que é isso, né? Não sei quanto tempo a gente tá, Débora, você tá controlando o tempo? Senão nós vamos perder essa... Estou controlando, eu acho que a gente tem 5 minutos. Tá? Então vamos encerrar, senão a gente vai perder. Eu quero deixar gravado, tentar, tá? Sim. Mas, Cláudia, eu te agradeço de coração, tá? Sua disponibilidade, sair de um plantão corrido e a gente conseguir fazer, tá? Você é uma pessoa assim, o atraso. Mesmo. Ai, não, a gente entende. E obrigada, e numa próxima oportunidade vamos tentar colocar mais coisas. A gente falou de tanta coisa ontem e hoje a gente falou tudo diferente. É verdade, né? É que ontem a gente era uma conversa. E ontem era uma conversa muito, né, informal, era nós duas conversando mesmo ali, né? Tagarelando, nós duas, né? Mas eu acho que a gente conseguiu passar, né, a nossa mensagem, o que a gente queria dizer desse papel do fonoaudiólogo, da importância do fonoaudiólogo diante das dificuldades, né, das disfunções orais, das dificuldades de sucção com esse bebê, e que é o profissional habilitado para isso, né? Até semana passada essa semana eu coloquei o post lá, tenha um fono para chamar de seu, porque eu acho assim que é muito importante. Eu vejo consultoras de amamentação, enfermeiras, nutricionistas, que elas têm uma fono que elas, quando identificam uma disfunção oral, alguma dificuldade maior, elas ligam para a fono delas de confiança e a fono vai lá, organiza, avalia, né, faz toda a sua intervenção e depois o bebê volta para a consultora normalmente, e aí a consultora consegue fazer todo o seu trabalho e consegue sucesso. Então, às vezes, tem profissional que não está conseguindo ali sucesso, não está conseguindo, e aí quando tem esse insight para, poxa, vou chamar o fonoaudiólogo que trabalha, depois o fono termina o seu trabalho, ele continua a consultoria e é só sucesso, né? Então, assim, eu já vejo profissionais que são consultores que dão que chamam, já tem um fono para chamar de seu. Eu conheço pessoas que têm, assim, um fono para chamar de seu, né? E é isso, olha, eu só tenho que agradecer pela oportunidade, por estar aqui conversando, tanta gente legal, participativa, seu grupo é bem participativo aqui, hein? Quando tiver live lá no Instituto, gente, vocês vão para lá, tá? E aí também vão falando, vão perguntando. Adoro uma interação. Aproveitando, então, só queria falar do Mama Pequenino, né? Eu falei do projeto Vovó Gigi, eu queria aproveitar para falar do Mama Pequenino, que é esse projeto de formação do Instituto que visa o sucesso no aleitamento materno para o profissional de UTI neonatal. E já ele tem um formato para todos os profissionais que atuam em amamentação, porque é uma coisa que envolve pilares, né?
para esse bebê ter sucesso na amamentação. E aí, diante da importância do fonoaudiólogo, dos seus estímulos, da sua intervenção, nós também vamos lançar um específico para fono, né? Então, depois vem também um específico para fono, né? Que daí é só para fono mesmo, de estratégias de amamentação e de intervenção, né? Relacionado para fono. Mas o Mama Pequenino vem aí, vai ser muito legal. Aí a gente vai marcar uma live para eu vir falar só dele. Combinado, tá bom? Débora, muito obrigada, adorei nossa conversa. Em 1 minuto. Tchau, Deus pessoal. Beijo. De bom, Fica com pessoal, Deus. Se cuidem. Obrigado por estar junto. Um beijão para todo mundo.